Olá, tudo bem? Se você quer turbinar seu aprendizado, ter foco no conteúdo e melhorar sua preparação para o Enem, você está no canal certo. Começa agora o Circuito Enem. Seja bem-vindo ao Circuito Enem. E antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer mais uma vez a Uninasal, parceira aqui desse projeto desde o ano passado, fazendo esse conteúdo especial para vocês. E lembrando que todo esse conteúdo estará disponível no site circuitoenem.com.br e o QR Code já está na tela. A primeira aula começando o nosso projeto tinha que ser quem? A matemática, com o professor Wagner. Tudo bom, professor? Tudo bem, Léo. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer a TV Aratu e a Uninasal. Muito prazer. Olha só, a gente sabe que matemática a gente leva para a vida toda, mas para a galera que está no Enem e vai cursar aí uma faculdade, ela é principal em que área aí nos cursos da Uninasal? Léo, a matemática é importante para a vida, como você disse, mas especificamente na Uninasal, os cursos de engenharia se usa muita matemática, precisa da base da matemática para se dar bem nas disciplinas específicas da área, contabilidade e administração de empresas também. Então, fiquem ligadinhos. Bora começar a aula? Bora! Todo seu! É isso aí, galera. Eu sou o professor Wagner Aguiar, professor de matemática de raciocínio lógico. Eu dou aula de matemática há mais de 20 anos em concurso público, pré-vestibular, escola, e vou trazer toda a minha experiência, todo o meu know-how com a prova do Enem e vou trazer várias estratégias para você que está aí me escutando. Então fica até o final da aula, que eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa aula com grandes ideias para fazer a prova de matemática. A gente precisa primeiro dizer que a prova de matemática é uma prova extensa, tá? São 45 questões, é uma prova que tem muitos textos. Então o que a gente vai fazer aqui nesses nossos minutos, nesse momento meu com vocês? A gente vai focar nos conteúdos mais importantes. Eu vou dizer para vocês como é que vocês devem direcionar o estudo de vocês nessa reta final, conteúdos mais importantes, aquelas dicas que realmente vai fazer com que você perca menos tempo na hora da prova, tá certo? Boa aula pra gente, tamo junto. Vamos lá. Estratégias para se mandar bem na prova de matemática. Estratégia número 1, lê ou não lê os textos de matemática, os textos das questões de matemática. Meus alunos sempre me perguntam isso. Você que está me escutando deve saber que a prova do Enem, as questões de matemática, elas trazem textos introdutórios que promovem o diálogo da matemática com outras áreas do conhecimento. São textos excelentes, mas são textos extensos e você não deve ler esses textos, tá? Então, qual é a dica? Seja estrategista, o Enem precisa de estratégia. Eu digo sempre para meus alunos, não adianta você estudar todos os conteúdos de matemática e não focar especificamente no Enem. Então você tem que baixar provas antigas, isso é muito importante, fazer simulados e focar. Então o nosso foco aqui, nesse nosso momento hoje, é a prova do Enem. Então a dica é, seja estrategista, vá direto ao ponto. Comece a leitura das questões pelo último parágrafo. Qual é a vantagem disso? Se eu leio o último parágrafo, eu vou identificar o comando da questão. É o chamado gatilho. Se eu tenho um comando da questão, o cara está me pedindo aqui a área, eu já vou subir para o texto e buscar exatamente isso. Tem um exemplo para vocês. Vamos lá, de olho aqui no slide. A gente vê ali uma questão de 2016, eu vou estar sempre colocando a referência das questões aqui em cima, tá bom? Para vocês pesquisarem depois. Então, o interessante é começar por onde, o que é que eu faço quando eu pego uma questão dessa, não leio nada sobre a London Eye. É interessante, mas eu tenho 2 minutos e meio na prova, começo aqui por baixo. Qual é a medida que mais se aproxima do diâmetro em metro? Então, qual é meu gatilho aqui? Buscar lá em cima no texto a palavra diâmetro e transformar em metro. Observem lá em cima, tem a palavra diâmetro, 443 pés. Então, diâmetro tem 443 pés. E aqui embaixo eu vejo que um pé equivale a 12 polegadas e uma polegada a 2,54 centímetros. Bastava multiplicar tudo isso, você iria encontrar. Mas eu tenho mais exemplo, peraí, fica aí comigo. Prova de 2018. Essa prova de 2018, eu tento sempre colocar que meus alunos procedam sempre dessa mesma forma. Começando por baixo, sempre. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então, pessoas de risco já vacinadas. Beleza. Então, sabe o que eu fiz? Eu somei aqui a população já vacinada, essa coluna aqui dá 12, somei a população total é 30, 12 dividido por 30 é 40%. Tem uma dica para vocês, questões que envolvem tabelas geralmente são questões fáceis, viu? Seria um bom lugar para vocês
começarem. Porque as pessoas sempre me perguntam, Vaguinho, começar por onde? Por quais questões? Já que tem 45 questões no Enem, eu tenho que ir com a estratégia bem delineada, não é verdade? Então, questões que envolvem tabelas geralmente são fáceis, tá bom? Beleza, continuando. Dica 2 agora. 45 questões na prova do Enem. E aí, por onde começar? Então, anota isso aí no seu caderno. Se a questão tiver fácil, faz logo. Se a questão tiver média dificuldade, faz depois. E se a questão tiver difícil, entrega na mão de Deus, minha gente. Você não tem como, naquele período, fazer as 45 questões. Acredite aqui no seu professor. Tem muita questão fácil no Enem. E a gente vai usar aquela técnica que eu chamo de pega-vareta, que é acertar logo as fáceis para a gente fazer a maior pontuação possível. Você não pode se sentir seduzido pela questão. Não, essa questão que eu estudei no canal de Vaguinho, eu sei resolver essa. Não, não fique 2, 3, 4, 5, 10 minutos com a questão. Você não está sendo inteligente. Vamos priorizar as fáceis. E para vocês não acharem que isso aqui é conversa fiada, que o professor está dizendo que é fácil porque ele é formado, não, eu vou te dar um exemplo de questão fácil, vamos lá. Agora, para você conseguir esse olhar de lince, você achar as questões fáceis do Enem, claro, precisa de treino, tá bom? Treinar, 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 fazer muito simulado. Bem, essa questão caiu na prova de 2018 e ele perguntava simplesmente qual dessas 5 máquinas a pessoa iria esperar menos tempo. Então, para resolver essa questão, precisava apenas de quê? Multiplicação. Aí eu multipliquei 35 segundos vezes 5 pessoas. Então, tá aí o resultado da máquina 1, máquina 2, máquina 3. Então, tentem encontrar essas questões fáceis e mate logo essas questões na prova do Enem. Acredita em mim, tem muita questão fácil no Enem, tá certo? A resposta aqui seria letra B. Muito bem. Terceira dica, se aproxime, tenha medo não. Gente, vocês sabiam que o aluno que domina notação científica, aproximação de valores, fazer os cortes que muita gente não gosta, isso ajuda demais na prova do Enem. Nós estamos falando de uma prova de 45 questões, que ela também quer saber se você tem essa habilidade de cortar valores, de ser estrategista. Então, estou com um exemplozinho aqui para mostrar para vocês. Essa questão eu não li a parte anterior, depois vocês dão uma pesquisada, tá? Mas eu quero chegar nesse ponto aqui. Eu tenho área igual a 29,64 ao quadrado. Você que está me escutando, você que é meu ouvinte aqui agora, você não vai fazer esse cálculo todo. Você vai arredondar. Ao invés de 29,64, coloque 30. 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. Observe que não vai interferir em nenhuma alternativa. Gente, essa minha aula não vai salvar o mundo, eu não vou com esses meus 30, 25 minutos resolver tua vida. Eu só quero tá levando para vocês gatilhos, tá? Starts para que vocês comecem a pensar sobre essas minhas estratégias. Quando eu preparei essa aula aqui com a TV Aratu e a Uninasal, eu pensei o seguinte, vou falar de um conteúdo específico, mas não vai dar tempo, então eu achei mais viável, mais interessante para você que está me escutando, essas dicasinhas, sabe, para lapidar teu conhecimento, lapidar esse estudo que eu sei que tá legal aí. Muito bem, dica 4, por onde começar? Vamos lá. Gente, todas as edições do Enem, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou um professor velho, já resolvi todas as provas do Enem, porque eu só consigo dizer para vocês as coisas com essa naturalidade, porque eu já resolvi todas as provas. Senão, não seria legítimo o que eu estou falando. Então, quase todos os anos do Enem, o Enem cobra estabilidade, identificar figuras planas espaciais. São as questões mais fáceis que existem no Enem. Pode reparar, todo ano tem, e 2018 teve essa. É o que eu digo, prova do Enem foi uma prova que veio assim, foi uma mudança que houve na forma de escrever a prova de matemática que eu super aprovo. A prova de matemática do Enem, ela faz uma referência à nossa realidade. São problemas situacionais, problemas do nosso contexto. Isso torna as questões mais fáceis, sabia? Essa aqui, observe, você que diz que não sabe geometria, você sabe geometria. É preciso só ter estratégia. Estou repetindo, não estou, gente, essa palavra estratégia é porque para mim é uma palavra fundamental para fazer uma prova de 45 questões. Não vou ler a questão toda, mas o cara perguntava aqui simplesmente qual era o tipo do triângulo. Qual é o tipo do triângulo? São 2 remos iguais, 2 lados iguais, triângulo isósceles. E o ângulo ali é um ângulo que é 170 graus, ou seja, entre 90 e 180, ângulo obtuso. Portanto, triângulo, obtusângulo, isósceles. Procure essa questão. Esse ano vai ter uma dessa também, com certeza, para você apenas identificar a figura, tá? Espero que vocês estejam se animando aí e vocês estejam entendendo que matemática não é para gênio.
pessoal aqui da produção estava dizendo, tem que ser gênio para Léo, estava até comentando comigo, né? Matemática é a vilã, não é. Eu acho que é você abrir seu coração, você se permitir, e é uma ciência que exige treino, galera. Eu não vou dizer para vocês que aprender matemática é simples, não, você tem que se dedicar. Essa é a grande questão da matemática. Ter uma boa estratégia, tá? Saber o que estudar e parar mesmo 1 hora, 2 horas e se dedicar. As coisas acontecem, pode ter certeza, viu? As coisas acontecem e você é capaz. Intervalo de aula e se liga aqui nesse recado. Conhecer outras culturas e aprender novos idiomas são sonhos que muita gente tem. Se você é uma dessas pessoas, se liga nessa oportunidade. Todos os alunos da Uninasal têm a possibilidade de fazer intercâmbio em outros países. Incrível, não é? Além de fazer cursos no exterior, há a possibilidade também de aprender outro idioma. Ficou interessado? Acesse agora uninasal.edu.br e conheça todos os cursos. Bora voltar para a aula? Se liga só! Veja, eu ainda continuo naquela pegada por onde começar. Por onde começar é quando eu abro a prova do Enem, o que eu procuro logo? Questões envolvendo escalas. Tradicionalmente no Enem aparecem questões que envolvem escalas. É um clássico do Enem e geralmente são questões fáceis. Eu trouxe essa questão aqui para vocês de 2018 também. O cara dá um mapa, veja ali, ele dá a escala que é de 1 para 58 milhões e ele, o tamanho, a medida do segmento é 7,6 e ele quer essa medida real. Então, o que eu fiz? Peguei esse valor aqui, observe que eu coloquei notação científica e multipliquei por 7,6, tá? Detalhe dessa questão é para colocar em quilômetro. Todo mundo está lembrado da brincadeira? Camila hoje dançou muito, depois comeu MM. Isso é para você se lembrar, né, de quilômetro, metro, tá certo? E aí você teria que sair do centímetro e vir para o quilômetro. Por isso que a resposta da letra A. Beleza, galera? Vamos continuar. Agora, a dica 6. Outra coisa que super cai no Enem, normalmente são 3 a 4 questões desse assunto e eu indico meus alunos que comecem por aqui. Vocês sabem que existem 2 tipos de estatística, a estatística do D e a estatística do I. A estatística descritiva e a inferencial. O Enem cobra a estatística descritiva. Então, professor Wagner, onde é que eu devo me concentrar? No estudo das médias, da mediana e da moda e do desvio padrão. Pode estudar esse assunto, é um assunto clássico, tá? Falando em assunto clássico, eu não posso deixar de falar sobre a Covid. Pessoal, meus colegas de redação falam que de repente pode não cair na redação Covid porque está muito em cima. Já em matemática, eu tenho certeza que o Enem vai explorar muito o tema Covid. Por quê? Vocês viram aqui na TV Aratu, nos noticiários, no mundo afora, muitos jornalistas utilizando gráficos para poder mostrar para o ouvinte a forma de contaminação do vírus. Não se tem ainda uma fórmula exata, tá? Para mostrar como é que se dá a contaminação do vírus. Só que a gente sabe que ele acontece de forma exponencial. Então, vocês viram muito gráfico exponencial sendo mostrado na televisão. Vocês viram jornalistas falando muito em progressão geométrica. Então, anota essa daí, que essa dica é boa. Estude muito progressão geométrica e função exponencial. Porque se você se prepara, se você ganha esse embasamento teórico desses 2 assuntos, PG e função exponencial, você vai se dar bem, porque vai ter muita questão envolvendo a Covid. Eu já disse aqui há minutos atrás, mas eu vou repetir. Outros vestibulares no Brasil, nós temos a prova de matemática, aquela prova que faz referência à matemática pura. Aquelas questões, calcule, determine. O Enem não é esse tipo de prova, tá? A filosofia do Enem é uma associação à nossa realidade. E o que foi realidade em 2020? Covid. Então, estude esses 2 assuntos, tá? Você vai se dar bem na prova. Uma pausa rapidinha na aula para você curtir esse recado aqui comigo. Já deu uma olhada no YouTube da Uninasal hoje? Lá está cheio de vídeos especiais sobre cursos, carreiras e muitos outros temas. E aqui vai uma dica, a websérie Arena Uninasal. Está lá com a apresentação da influencer Vivi Amorim. Não vá perder, passa lá no YouTube da Uninasal para conferir todos os episódios. Combinado? Bora voltar para a aula? Bora lá! Muito bem. Análise de gráficos. Normalmente a prova do Enem tem 2 a 3 questões de análise de gráficos, tá certo? Agora, esses gráficos que eu estou falando aqui não são gráficos especificamente de função do primeiro grau, não, nada disso. Gráficos de forma geral. Olha um exemplo aqui para vocês. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a questão da atividade física, quilocaloria em função do tempo. A pergunta é, qual dessas atividades proporciona o maior
consumo de calorias, quilocaloria por minuto. Essa questão estava super simples, bastava dividir. Exemplo, essa... Bastava dividir, exemplo, essa atividade 1, bastava dividir 20 por 10 que você estaria descobrindo por minuto. Então, fiz essas divisões e a resposta correta estaria no A2. As pessoas me perguntam, professor Wagner, o que eu faço para melhorar na interpretação de gráfico? Gente, é o que eu digo, não existe essa fórmula mágica na matemática. Estalou os dedos, vai ficar bom em matemática. Precisa pegar 100 gráficos, 200 gráficos e fazendo. É porque o que acontece na aprendizagem da matemática é, quando você repete, vai retroalimentando com a memória é retroalimentada com a repetição. Acredite, quanto mais você repete, você ganha repertório. Anote isso aí no seu caderno. É importantíssimo ter repertório, conhecer vários tipos de questões diferentes. E agora, o minuto nota 1000. Olá, eu me chamo Caio Luiz e estudo para o Enem. Eu gostaria de saber, dentre todos os assuntos do ensino médio e que são cobrados no Enem, quais são aqueles que têm mais relevância e que mais caem na prova. E gostaria de saber também, faltando apenas agora 3 meses para a prova, nessa reta final, o que é mais importante fazer? Se é mais importante continuar com os videoaulas, se é mais importante focar em resolução de questões nesse momento e alguma estratégia para poder resolver a prova de matemática de uma forma mais rápida e qualificada. Oi, Caio Luiz, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. Vamos lá. Primeira resposta para você. Os conteúdos que mais caem, os conteúdos que tradicionalmente aparecem na prova do Enem. Funções, tá? É um clássico no Enem, estude as funções. Estude também geometria, que sempre aparece no Enem. Eu digo que geometria e funções são responsáveis pela metade da prova do Enem. Porcentagem também, estatística, análise combinatória, probabilidade e proporcionalidade. São conteúdos que sempre aparecem firmes, tá? Em relação à estratégia de estudo, a minha questão é, se você já conseguiu concluir todo o estudo da parte teórica dos conteúdos mais relevantes, eu acho que o momento agora é de resolver muita questão, tá certo? Tentar fazer simulados constantemente, pegar as últimas provas do Enem, estipular um tempo e resolver X questões naquele tempo. Começar a treinar questões também observando o tempo de resolução, tá certo? Boa sorte para vocês! Fala, enezeiros de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Como é que os estudos estão aí? Tudo certinho? Eu sou o professor Wagner e trago agora uma série de resolução de questões do Enem para vocês. Especificamente, agora eu trago a questão 136 da prova de 2019. Essa questão, para mim, foi uma das questões fáceis do Enem, envolvia um pouco de análise de gráfico e um pouco de raciocínio, mas não estava difícil, não. Dava para fazer com tranquilidade. Então, vamos lá. Começar aqui por baixo, ó, como sempre. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Só um detalhe, eu tive que quebrar esse slide em 2, então tem essa segunda parte aqui também, certo? Então o autor está pedindo a tal da sequência de deslocamentos. A gente vai subir lá para o enunciado buscando isso, sequência de deslocamentos. Vamos lá. Aqui em cima, nos 6 cômodos de uma casa há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que a pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watt por minuto em função do tempo T em minuto das lâmpadas de LED desta casa. Então, vou parar aqui um pouquinho, tá? Desta casa, tá aqui. Beleza. Esse gráfico, então, vamos analisar o gráfico. O gráfico nós temos aqui no eixo Y o consumo de energia, tá? Em watt por minuto. E aqui você vai ter o tempo, certo? Beleza. Tempo aqui e o consumo de energia aqui. Enquanto a figura apresenta, essa figura aqui, a planta baixa dessa casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6. Veja aqui 6 cômodos, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Veja, ótima essa questão. Tá tranquila essa questão se você analisar com cuidado aqui. Então a gente vai precisar linkar as duas coisas, o gráfico
com a planta baixa da casa, certo? Então veja, galera, a gente quer saber como é que ocorreu os deslocamentos da pessoa, por onde ele entrou, depois ele foi para onde, é isso que a gente quer saber. E quem vai nos dar essa resposta é o gráfico. Então, primeira coisa, eu vou analisar esse primeiro ponto aqui. Esse primeiro ponto está dizendo que 1 e 20 é um par ordenado, ou seja, no minuto 1 o consumo foi de 20, certo? Aí você vem aqui para o gráfico e procura qual desses cômodos aqui o consumo é de 20. O consumo é de 20 aqui na sala, tá certo? E qual é o número da sala? 1. Então, primeiro esse cara foi para 1, certo? Beleza, se liga aqui agora. No minuto 2, esse cara, o consumo estava acumulado de 35. No momento, é um acúmulo aqui, tá? O gráfico está acumulando. No momento 2, o consumo foi de 35. Então, se eu pegar 35 menos 20 do primeiro minuto, eu vou obter 15. Eu vou entender que do minuto 1 para o 2, o consumo foi de 15. Vamos para a planta baixa. Quem é que tem consumo de 15 aqui? Opa, suíte é aqui. E suíte é aqui número 4. Então, 1, depois 4, certo? Continuando na mesma pegada aqui, no minuto 3, o consumo é 40. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 40 menos o acumulado dos 2 primeiros minutos, que dá quanto? 35. 40 menos 35 vai dar 5. Vem aqui na planta baixa. Quem é que tem consumo de 5? É aqui, é o banho. Então, é 5, que coincidentemente é 5 também. Então, galera, a sequência é 1, 4, 5. Vamos ver se dá para marcar 1, 4, 5. Ó, 1, 4, 5 pode ser a letra A, mas 1, 4, 5 também pode ser a letra C. Só que tem um detalhe, essa letra C eu acho que eu vou descartar, eu vou dizer para vocês por quê. Porque veja bem, quantos deslocamentos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deslocamentos. Como são 8 deslocamentos, a letra C não pode ser, eu vou escrever a palavra não aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele extrapola aqui o número de deslocamentos. Portanto, a resposta correta só pode ser na letra A. Bacana essa questão, tá? Bacana mesmo. Gente, obrigado por ter escutado até o final aqui comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e acompanhar minhas aulas teóricas dos conteúdos e também a resolução de outras questões. Sempre está tendo novidade aqui, tá certo? Dá um like e se inscreve. Obrigado, galera. Boa sorte e bons estudos. Muito bem, estamos quase acabando a nossa aula e agora eu quero deixar a última dica aqui para vocês, uma dica super especial. Vou até falar com o Léo para ver se o Léo se liga nessa dica, que é até para chutar, você tem que ter uma estratégia, viu, Léo? Até para chutar, gente, tem que ter uma estratégia. Bem, eu fiz uma análise de todos os gabaritos da prova do Enem desde 2009 até 2018. O que eu percebi nessa minha análise estatística, tá? Eu percebi o seguinte, são 5 alternativas que você tem para marcar. São 45 questões a prova de matemática. Quando a gente divide 45 por 5, fica aproximadamente 9 questões por letra. Então, aqui, exemplo, prova de 2018, a letra A foram 10 questões letra A letra B, 9 questões, letra C, 8. Vocês estão vendo que fica aqui em torno de 9 questões? Pronto, isso vai me ajudar em quê, professor Wagner? Então não vou estudar mais nada, vou desligar a televisão agora e não vou assistir mais nada daqui da TV Aratu. Não, por favor, fique aí, não saia daí. Não. Essa estratégia só funciona bem se você conseguir acertar várias questões. Digamos que você acertou 20 questões, 22, pronto, 25, vai. Olha que hipótese legal. Você conseguiu fazer, de fato, 25 questões. Pronto, vamos agora para o chute? Bora. Marca no gabarito todas essas 25 questões que você fez com consciência e analise quais foram as letras que já tem 9, 8, 7. Não chute mais nela, chute nas outras. Com certeza você tem uma probabilidade enorme aí de melhorar essa sua nota, tá certo? Pessoal, eu me despeço aqui de vocês agradecendo imensamente a oportunidade, tá? A audiência de vocês. Obrigado por ter ficado até o final comigo. Eu queria desejar uma excelente prova para vocês. Calma, confiem em vocês, vocês são capazes. Ainda dá tempo de fazer aquela bela revisão antes da prova. Foquem aqui nas minhas estratégias, nos conteúdos mais importantes que eu disse para vocês. Minhas redes sociais estão aqui. Fiquem com Deus, um abraço. Léo, com você. Valeu, professor Wagner. Viram só? Dicas indispensáveis para você fazer aí um Enem show de bola. E agora, o Minuto Nota 1000. Oi pessoal, meu nome é Sofia Queiroz e eu também estou estudando para o Enem.
E eu tenho muita dúvida durante a prova de matemática em relação àqueles textos, sabe, enorme que aparece. Se eu tenho que ler ele todo, ou se eu pulo. O que eu faço em relação a esses textos? Porque às vezes nós perdemos muito tempo durante a prova lendo e tentando interpretar aqueles textos numa prova de matemática, que muitas vezes pode ser desnecessário. Então eu queria uma ajuda em relação a isso. Obrigada. Oi, Sofia, obrigado pela sua pergunta. A minha indicação é que você não leia todos esses textos da prova de matemática. São textos extensos que promovem um diálogo entre a matemática e as outras áreas do conhecimento. São textos bons, mas você vai perder tempo. Então, qual seria a minha sugestão para você? Comece a leitura dessas questões sempre pelo último parágrafo do texto. É no último parágrafo que você encontra o comando da questão, o gatilho da questão, ou seja, aquela palavra que vai te orientar o que você deve fazer. Então, quando você encontra o comando, você pode subir, voltar nos textos já com uma estratégia, na verdade, mais bem estabelecida e resolver a questão de forma mais prática. Boa sorte! Fala galera, professor Vaguinho, mais uma resolução aqui das questões do Enem. Agora eu trago a questão de número 163 da prova do Enem 2019. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha, caixa de direção, catalisador. Veja bem, após uma grande apreensão, as peças foram cadastradas utilizando a codificação. Então, rolamento é 1, pastilha 2, caixa 3, catalisador 4 e amortecedor 5. Tive que dividir essa questão em 2 slides. Vamos lá, continuação. Ao final, obteve-se essa sequência toda que vocês estão vendo aqui, que apresenta um padrão de formação, bora marcar isso, que consiste na repetição de um bloco de números. Então, a gente precisa entender que essa questão eu costumo de chamar de questão que envolve carimbos. É como se fosse carimbando uma mesma sequência aqui. Essa sequência descreve a ordem que os produtos apreendidos foram cadastrados. Pergunta: o item 2015 é? Questão tranquila essa para quem tem o macete. A gente precisa entender aqui, gente, identificar qual é o carimbo, qual é o ciclo aqui. E o ciclo pega do 5 até o 4, beleza? Do 5 até o 4. Isso aqui eu costumo chamar de carimbo, tá certo? Opa! E o carimbo tem quantos elementos aqui? Ele tem 8 elementos. Como é que a gente encerra agora, Vaguinho? Bem tranquilo. Você pega 2015, que é o item que ele quer, divide por 8, a gente vai ter aqui 2, sobra 4 aqui, 40, sobra 1, 1 sobra 7. Agora é hora de fazer a nossa interpretação. Pessoal, esse 251 são 251 carimbos completos, como se batesse 251 carimbos. E sobraram 7 elementos aqui. Então agora basta a gente buscar o 7º elemento da sequência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º elemento é o 3, tá bom? Aí a gente volta um pouquinho o slide aqui. Quem é que está na terceira posição? O 3 é quem? Não é a terceira posição. Quem tem o número 3 é a caixa de direção. Portanto, caixa de direção, que é o 3. E caixa de direção está na letra E. 2 detalhes importantes. Se o resto fosse 0, anote aí no seu caderno, a gente considera o último elemento da sequência, fechou? Se gostou aqui da questão da resolução, se inscreve aqui no meu canal. Tem aula teórica no canal também, tá? Se você estiver precisando de aula teórica dos conteúdos mais importantes do Enem, vai aqui no canal que você vai ter essas aulas teóricas. Já estamos encerrando o Circuito Enem de hoje e só foi o começo, viu? E começamos bem com matemática. Professor Wagner, obrigado pela presença. Eu que agradeço a você que me assistiu e continuem ligados na nossa programação que tem aula a semana toda. É isso aí. Lembrando que o Circuito Enem é uma parceria da TV Iratu junto com a Uninasal e vocês podem conferir todo esse conteúdo especial no site circuitoenem.com.br. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.